A gente começa falando da vereadora mais jovem eleita em Criciúma, com mais de 2.430 votos, cirurgiã dentista e mestrada, na área da saúde coletiva. Também tudo isso está na Unesc, aqui na nossa região. Seu interesse ali pela política nasceu ainda na universidade, onde, segundo ela, se apaixonou pelo SUS e passou assim a ser uma defensora do sistema e trabalhar para que pudesse ajudar a população a melhorar a saúde pública e também dos direitos das mulheres, e que continua, evidentemente, trabalhando até hoje nesse sentido. Além disso, tem propostas no que se refere à questão da segurança pública, ressocialização e assim por diante. E nessa temática, eu já estou aqui já está, melhor dizendo, aqui nos nossos estúdios, uma das candidatas, a Giovana. Muito prazer, candidata. Muito bom dia, primeiramente. Bom dia, Alex. Um prazer estar aqui com vocês. Quero desejar bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui e agradecer o espaço da TV Sul Catarinense. Sempre um prazer conversar com vocês. Perfeito. Então, candidata, a senhora está disputando hoje o pleito a candidata a deputada ao Estado, pelo PCdoB, correto? Isso mesmo. Então, candidata, antes de mais nada, para a gente começar a introduzir essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, que é um momento tão importante tanto para a candidata como para os eleitores, eu gostaria primeiro que você se apresentasse um pouco, Eu vi que a senhora começou a sua trajetória política como vereadora lá em Criciúma, a vereadora mais jovem, E tem um número bem expressivo, de votação, mais de 2.400 votos. Como é que começou essa sua trajetória política? Alex, essa minha jornada rumo ao Congresso Nacional como candidata a deputada federal começou recente, desse compromisso geracional que a gente tem de disputar as eleições desse ano, por entender um momento crítico que o Brasil atravessa. A minha história na política começou quando eu nasci, porque eu costumo dizer que tudo é política. Sim. As nossas relações são políticas, as nossas amizades são políticas, e não com interesse, mas e nem relacionados à política partidária. Mas o diálogo é política, as nossas articulações, o nosso trabalho é política. E por isso, há muito tempo, quando eu me envolvi, quando eu passei a ingressar na universidade, fiz odontologia, sou dentista de formação, tenho especialização em saúde pública, em saúde da família e um mestrado em saúde coletiva. Mas antes disso, quando eu passei a fazer parte do movimento estudantil da minha universidade, procurando dar condições de permanência estudantil para os meus colegas, para mim, que também passava o dia inteiro na universidade, e que fui fruto das políticas sociais à época de financiamento estudantil e do artigo 170, porque só assim consegui terminar a faculdade, entendi que me envolver com a política tinha que fazer parte das nossas vidas, de todas as vidas. Aí eu despertei meu amor pela saúde pública brasileira e, conhecendo como um projeto político e social de transformação da nossa sociedade, entendi que a saúde pública tinha um grande potencial. Fui conselheira municipal de saúde, fui do Conselho Nacional de Saúde na Comissão de Orçamento e Financiamento do SUS, e de lá eu via que, ainda que esses lugares sejam fundamentais para a nossa democracia e para o bom funcionamento dos nossos sistemas, ainda era pouco. Sim. Porque quando a gente precisava buscar alguém para nos representar nesses lugares, seja na esfera municipal, estadual ou federal, a gente não encontrava. Daqui desse lugar eu despertei para ser candidata a vereadora em 2020, diante de uma pandemia, de um momento bastante crítico e diferente do que a gente já tinha vivido em eleições anteriores. Disputei as eleições no meu primeiro pleito e conquistamos a segunda maior votação do município entre mais de 260 candidatos. Foi histórico, foi a minha eleição consagrada e consolidada junto com muita gente, um trabalho coletivo, pautado nas redes, nas ruas e em muita raça, muita dedicação para chegar lá. A gente conquistou esse mandato de vereadora e que hoje a gente tem aí uma resposta e um trabalho prestado para a sociedade de Criciúma, em especial para aqueles que eram invisibilizados na Câmara de Vereadores. Conquistamos a segunda maior votação e fui eleita a vereadora mais jovem da história da minha cidade. Coisa boa, E é a representatividade que a senhora traz, Porque a gente sabe que hoje, a questão da política, infelizmente, a ativação das mulheres ainda é muito baixa, E até a gente vai conversar um pouco mais à frente sobre essa temática. Mas antes disso, candidato, eu gostaria de conhecer a senhora um pouco melhor, mas me refiro mais aos projetos futuros, No que se refere caso aí a senhora seja eleita.
O que acontece é o seguinte, a gente sabe que Santa Catarina hoje é destaque no que se refere à economia agrícola, né? Em especial dos pequenos agricultores, dos agricultores locais. Eu trago o exemplo de Araranguá, que hoje, né, 16% da população aqui de Araranguá vivem da agricultura local. Nesse sentido, a senhora sendo eleita, ganhando o pleito como candidata a deputada estadual, Federal, perdão. Como é que a senhora vai estar realizando, né, o trabalho para fomentar cada vez mais a economia local, em especial o trabalho da agricultura que é realizada na região? Alex, é importante dizer que lá na Câmara de Vereadores a gente trouxe essa discussão à tona porque era invisibilizada também lá. Lá a gente conseguiu aprovar a primeira política municipal de agroecologia e produção de orgânicos. Antigamente a gente tinha um fortalecimento muito forte da nossa agricultura aqui da região. Né, do ponto de vista de criar cooperativas de consumidores de orgânicos, enfim, tudo isso a gente deixou passar. Com a diversidade da nossa economia aqui no sul do estado, a gente precisa criar políticas que sejam focadas na agricultura, focadas nos pequenos agricultores, porque entendemos que essa população que está envelhecendo precisará deixar seu legado e que seus filhos tenham essa oportunidade com condições de abrir crédito, microcrédito, para consolidar aí a possibilidade de fortalecer a nossa agricultura. Aqui são 16%, lá em Criciúma não chega a 3%, 4%. A população rural que está isolada e que por N motivos está inclusive impossibilitada de acesso a muitos equipamentos públicos. A gente vai precisar rever isso. No Congresso Nacional, a gente vai precisar criar uma grande política de fortalecimento e fomento dos agricultores e pequenos agricultores do nosso país, porque entendemos que é quem nos ajuda a colocar comida na mesa há muito tempo. Sem sombra de dúvida, né? É importante a gente começar a pensar, né, nesse público que é extremamente importante, como a gente vê aqui na região, todo o estado de Santa Catarina. Recentemente a gente viu uma pesquisa que mostrou de fato que Santa Catarina é destaque nesse sentido. Ainda no âmbito da esfera do trabalho, eu gostaria de falar com a senhora sobre alguns números que preocupam não só o estado de Santa Catarina, mas na esfera nacional, que é referente à desigualdade salarial. Hoje a gente sabe que 20%, as mulheres em especial, recebem em torno de 20% a menos do que um homem que exerce a sua própria função. A mesma função, melhor dizendo, nesse sentido. Quando a gente vai para o público, né, LGBTQIA+, além disso, também falando das pessoas pretas, negras, pardas e assim por diante, esse número ainda é um pouco maior, é em torno de 11% a 27%. Na esfera do trabalho, como é que a senhora vai trabalhar como candidata, sendo eleita, né, a deputada federal? Como é que a senhora vai trabalhar nesse sentido? Alex, as desigualdades estão colocadas para a gente há muito tempo, mas a pandemia escancarou muitas delas e colocou para a gente a compreensão de refletir sobre as diferenças salariais, diferenças de acesso à alimentação e à segurança alimentar, diferença de acesso ao mercado de trabalho. Não diferente disso, a gente teve durante a pandemia um retrocesso significativo do acesso das mulheres no mercado formal de trabalho. Em 30 anos, nunca foi tão baixa a nossa entrada. Por isso, nós precisaremos nos próximos anos fomentar muitas experiências produtivas, experiências que coloquem as mulheres novamente no mercado formal de trabalho. Porque a desigualdade salarial é sim uma realidade, uma verdadeira constante no nosso país, tão quanto o nosso desemprego. O desemprego entre homens e mulheres é significativo, a nossa diferença é muito grande. E entre mulheres pretas e não pretas é ainda maior. E isso precisa ser transformado. Transformar a cultura da naturalidade, de que a gente precisa superar o racismo, superar a LGBTfobia, superar o machismo, precisa fazer parte das nossas construções de políticas econômicas pautadas nessa população que é quem experimenta a crise primeiro. Porque nós mulheres sabemos que geralmente somos nós que percebemos que o preço das coisas no mercado aumentou. Que antes a gente comprava um café a R$9 e hoje está comprando a R$20, R$25. Que o litro de leite hoje chegou a custar R$8 em Santa Catarina. Essa é a realidade que a gente vê e que precisa ser superada. Portanto, a revogação da reforma trabalhista, que representou para a vida das mulheres bastante importantes retrocessos, como, por exemplo, deixar gestantes trabalhando em lugares insalubres, mesmo quando isso ocorre um risco para a vida das mulheres e para o bebê, é uma realidade. Isso foi o que a reforma trabalhista apresentou. A reforma da Previdência não foi diferente, porque apresentou para os aposentados e aposentadas um risco severo, não só da impossibilidade
de sobreviver com o salário mínimo, que foi o que, depois de produzir tanto, se aposentar, se encostar e poder descansar, a gente sabe que hoje não é uma realidade. Com R$ 1.200 hoje, que é o nosso salário mínimo, já não dá para fazer muita coisa. Pagar energia, pagar aluguel, pagar os remédios que também nos foram cortados da nossa farmácia popular, dos nossos equipamentos públicos de saúde, a gente vai precisar rever tudo isso. Portanto, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista precisarão ser revistas e no Congresso Nacional a gente vai começar trabalhando por aí. Porque entendemos que políticas que fomentem o nosso desenvolvimento, que pautem a vida das pessoas que mais precisam nesse momento, precisará pautar pela vida dos trabalhadores e trabalhadoras. E essa desigualdade precisará ser combatida com o fomento de políticas públicas que incentivem a empregabilidade da população LGBT, da população preta, das mães solos, principalmente, porque sabemos a dificuldade que estamos enfrentando nesse momento. É uma dificuldade de uma crise inflacionária que é a maior desde a redemocratização do Brasil, desde o Plano Real. Por isso, o nosso compromisso precisará ser construir políticas pautadas no resgate da economia e dos direitos que a gente perdeu nos últimos anos. Sem sombra de dúvida, é importante, né, a gente falar nesse sentido, é muito decepcionante, né, a gente vê essa discrepância no que se refere a números, né, hoje, por questão de orientação sexual, cor de pele, gênero, tem essa diferença salarial. E até nesse sentido, puxando ainda essa deixa, a senhora hoje representa muitas mulheres, né, sem fato, tem uma bandeira muito positiva nesse sentido, porque infelizmente também a representatividade da mulher na política do nosso país é muito baixa. Exemplo, a gente tem do extremo sul de Santa Catarina, que tem apenas uma única prefeita, né, que é a prefeita lá de Sombrio. E nesse sentido, como é que a senhora imagina trabalhar para incentivar as mulheres a entrar de forma efetiva na política, a ter voz, de fato, na política? Alex, eu falo muito sobre esse assunto, porque as mulheres na política transformam a vida das pessoas. Eu costumo dizer que uma cidade, um estado, um país que é bom para as mulheres, ele é bom para todo mundo. Sim. Por isso, a entrada de mais mulheres na política diminui os níveis de corrupção. Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas científicas que avaliaram o Brasil e comparando com outros países do mundo. Diminui o nível de corrupção, olha com um olhar atento e sensível às pautas que também concernem a nós, mulheres, porque nós entendemos que essa produção de melhores políticas públicas pautadas pelas nossas vidas precisam também ser escritas por nós. Por isso, a entrada de mais mulheres na política precisa passar pela discussão da garantia de cotas na disputa das eleições. Em 1996, foi criada a lei de cotas que garante e obriga todos os partidos a terem pelo menos 30% de candidaturas dentro das suas chapas para disputar qualquer que seja o cargo. Isso precisa mudar, porque a disputa não nos garante eleição, não nos garante condições para ingressar na política. Sim. Até porque nós mulheres sabemos que geralmente a nós cabe outros tantos trabalhos, cuidar da casa, cuidar do nosso trabalho, cuidar dos filhos, cuidar de uma infinidade de outras coisas que estão entrelaçadas também com a vida das mulheres. Não à toa que durante a pandemia quase 80% das mulheres passaram a ser cuidadoras de alguém. Isso é muita responsabilidade. Sim. Por isso, a gente precisa transformar a sociedade para que a política seja transformada. Transformar a sociedade com políticas de fomento, de igualdade, de equidade salarial, de equidade, de incentivo às mulheres a ingressar na política, com a ampliação das creches 24 horas, com a possibilidade para que a gente possa recriar a nossa política nacional de políticas públicas para as mulheres, porque foi acabada, extinta, recriar o nosso Ministério das Mulheres, porque é fundamental criar políticas públicas que superem as desigualdades e que reconheçam o momento que a gente está vivendo, para que essas mulheres possam ter condições de entrar na política com tranquilidade. Ninguém precisa abrir mão da família, da vida toda, para entrar para a política. Diante desse cenário, ainda com a subrepresentação que a gente experimenta, o Brasil ainda é um dos países que menos tem mulheres na política. Num ranking que foi avaliado com 195 países do mundo todo, a gente está na posição 192. Bem longe. Isso é muito longe de qualquer tipo de democracia, de qualquer tipo de possibilidade de igualdade, já que nós somos ainda mais do que a metade, aliás, mais da metade da população brasileira e mais da metade do eleitorado brasileiro. Por isso, nessas eleições, nós vamos ter um papel fundamental de botar seu peso da balança nas decisões políticas para os próximos anos. Fomentar políticas que passem, por exemplo, com a iniciativa, como outros países aqui da América Latina já têm, que é a garantia não só de candidaturas no Congresso ou em outros setores políticos,
a gente vai precisar garantir que mulheres sejam eleitas. Sim. Por isso, cotas de mulheres eleitas, para que a gente fomente aí o financiamento que vem para essas candidaturas, que a gente sabe que faz toda a diferença, as condições político-partidárias que precisarão ser revistas. Por isso, para dentro dos partidos, isso vai precisar ser revisto também. Os partidos no Brasil hoje enfraqueceram. As pessoas já não olham mais tanto o partido. Feliz ou infelizmente, o Brasil tem 35 partidos. Hoje, com uma mudança na regra eleitoral para esse ano, a gente construiu as federações partidárias. Federações, uma reunião de partidos que pensam parecido e constroem a paridade de gênero, inclusive para dentro de cada partido. Por isso, a gente vai precisar trabalhar nesse sentido para que um caminho seja mais justo para todas nós e para que a gente possa fazer parte da transformação e das mudanças que o Brasil precisa. Sem sombra de dúvida. É importante a gente falar sobre essa temática, porque, em especial, a política, de forma geral, envolve a todos, né? E puxando até uma deixa da frase da senhora, no que se refere ao eleitorado, né? Porque, de fato, comprovado, né? As mulheres hoje são maiorias, né? No que se refere aí a eleitores no nosso país, de tal forma que a maior parte dos candidatos estão aí, nesses próximos 15 dias, correndo atrás desse público. É importante a gente pensar de forma especial nesse sentido. Agora, candidata, a gente saindo um pouquinho dessa esfera, a gente vai lá para a área da educação. A gente viu recentemente, melhor dizendo, na última sexta-feira, Santa Catarina foi premiada, né? Saiu aí a pesquisa IDEB que falou da educação do estado. Então, Santa Catarina é destaque. Tem escola em Joinville, tem escola também aqui no extremo sul de Santa Catarina, que é o Ermo, que teve aí notas acima da média, né? Em torno de 6,2, se eu salvo me engano. Contudo, o país tem uma deficiência muito grande no que se refere à qualidade de ensino. Porque num ranking posterior, no que se fala em investimento de educação, o Brasil não atingiu nenhuma posição. Existem 10 posições, o Brasil não se classificou. E o que acontece é o seguinte, há uma discrepância muito grande referente a investimento. Se diz que o país tem, sim, dinheiro para investir. O que há no país hoje é a questão do mau investimento na educação. A senhora, como deputada federal, como é que vai continuar a trabalhar para a educação de Santa Catarina ser qualidade, continuar de qualidade e ser exemplo para as demais federações? Obrigada, Alex. Essa pergunta é fundamental porque o momento que a gente vive a educação precisa voltar a ser a nossa grande esperança e a esperança da juventude de melhor se qualificar, de ter um emprego digno, com carteira assinada e que isso possa fazer valer a pena daqui a um tempo. Hoje a gente precisa relembrar que em 2016 foi aprovada no Congresso Nacional, infelizmente, uma emenda à nossa Constituição Federal, que chama Emenda Constitucional 95, que congelou investimentos para a saúde e educação para os próximos 20 anos. O Brasil tem dinheiro para investir, mas não quer investir. Decidiu não investir mais em saúde e educação. Por isso que quando a gente chega nas nossas unidades de saúde, só tem às vezes só tem um profissional. Tem que, às vezes, fazer uma lista para quem sabe um dia, quando chegar algum médico, algum outro atendimento tá ali. Não é diferente na educação. Sim. Os professores mal remunerados, as nossas estruturas estudantis que não conseguem acolher os estudantes, que não conseguem atender às demandas da realidade de 2022. A juventude olha para a escola já e torce o nariz. Não só pela experiência que a gente passou pela pandemia, do ensino híbrido, né, que misturou aí o presencial com o virtual, que colocou e que fez com que os professores segurassem no osso do peito a pandemia. Melhores remunerações para os professores serão fundamentais para que a gente possa reconstruir a educação pública brasileira. Fora isso, os escândalos que a gente viu acontecer no Ministério da Educação precisarão urgentemente ser combatidos. Não é possível que um país como o nosso, que aqui no nosso estado se tornou referência para todo o nosso país, ainda sobreviva de muitos escândalos. Escândalos, por exemplo, da possibilidade daquele ministro da Educação, Milton, que recebeu propina em barras de ouro para favorecer a indicação de recursos para a educação no nosso país. Isso é inadmissível. A gente não pode mais politizar os nossos ministérios. Esses ministérios são ministérios técnicos que precisarão olhar por toda a realidade brasileira, reconhecer as nossas diferenças e pegar os bons exemplos, como é o nosso estado de Santa Catarina, e se difundir para o Brasil inteiro. Aqui a gente tem uma experiência inédita em todo o Brasil, que são as nossas universidades comunitárias. Certo. Universidades essas que produzem e que fazem parte do nosso desenvolvimento regional com muita potência.
nós precisaremos não só regulamentar isso no Congresso Nacional, reconhecer as nossas universidades comunitárias, a garantia das nossas bolsas estudantis para que mais jovens possam ingressar na universidade com possibilidade de entrar no mercado formal de trabalho, com viabilidade e com o momento que a gente vive. Afinal, o que não falta nesse momento aqui em Santa Catarina, não é uma realidade geral do Brasil, são vagas de trabalho, mas a mão de obra qualificada ficou para trás, porque a gente não se atualizou. A educação pública brasileira não se atualizou à realidade dos novos empregos, das novas formas de trabalhar. Hoje, a área da tecnologia tem sido subjugada e subutilizada para a educação pública brasileira e a gente vai precisar aprofundar nisso. No Congresso Nacional, nós temos um compromisso, que é levar educação pública de qualidade para todo o nosso estado, para todo o Brasil, reconhecendo a necessidade da remuneração justa para os professores, para os profissionais da educação e, acima de tudo, garantindo que esses jovens façam da educação a possibilidade dos nossos sonhos voltarem a ser uma esperança para a gente. De fato, e bem salientando nessa sua fala no que se refere à questão da profissão, né, da qualidade profissional e das vagas no mercado de trabalho, porque de fato Santa Catarina é exemplo no que se refere à falta de mão de obra. Isso. Existe emprego, mas não tem mão de obra qualificada e tudo começa de fato na educação. Esse pilar é muito importante, né, para toda a sociedade de forma geral. E a gente vai para um outro pilar que é fundamental, que foi, né, onde começou a sua trajetória na esfera política, que é a área da saúde. A gente está com uma polêmica muito grande aí na área da saúde, se existe muita questão que se envolve aí no atual governo, que é referente às PECs do benefício. A gente teve ali a PEC que foi aprovada para o reajuste salarial, contudo, né, dos enfermeiros, da classe de enfermeiros, parteiros e assim por diante. Contudo, até o presente momento está barrado. O pagamento aconteceria ali no dia 5 desse mês, mas isso não aconteceu. Por sua vez, a gente também tem outra PEC, que é a PEC 241, que tem aí a situação de congelar os gastos, né, da saúde pública nesse sentido, durante um período de 20 anos, e esse valor, teoricamente economizado, vai ser justamente para pagar dívidas aí do Estado, da União e assim por diante. Nesse sentido, a gente sabe que existem dois pilares fundamentais, saúde e educação. A gente vê barrar recursos da educação, recursos da saúde. Como é que a gente vai poder manter, como a senhora pretende fazer isso, em especial para Santa Catarina, que foi um dos estados que acabou de sair de situação de emergência pública devido à falta de leitos de UTI, em especial para crianças? Como trabalhar para melhorar essa realidade? Alex, como falei para a educação, urgentemente essa PEC que virou a Emenda Constitucional 95, que virou o maior derrocada da saúde pública brasileira, e aí falando aqui enquanto sanitarista, enquanto profissional de saúde, sabemos o impacto que isso aconteceu na ponta, lá na unidade básica de saúde, no postinho, como a gente conhece, nesses lugares que a gente sabe que posar do lado de uma prevenção, de uma promoção de saúde, não dá, porque não sai bem na foto. Agora, o investimento público ainda nesses equipamentos de grande dimensão, de grande atendimento, e às vezes, aliás, com uma possibilidade de alcançar poucas pessoas, já dá para pousar do lado, já dá para inaugurar. Infelizmente, é assim que a política de saúde do Brasil tem sido feita a gestão dela. No nosso período principal e aí mais crítico da saúde pública brasileira, mais recente, que foi a crise da pandemia da Covid-19, a gente experimentou coisas inéditas no mundo inteiro. Justo. Foi a troca de 4 vezes do ministro da Saúde durante uma crise sanitária que chegou na ponta e na vida de cada um de nós. Nós perdemos amores, famílias, colegas de trabalho pela má gestão da política de saúde. Pela má gestão da política de saúde, que foi sim resultado desse congelamento de investimentos para a saúde por 20 anos. Quando a população envelhece, e aí com o aumento da nossa expectativa de vida, pela nossa qualidade de vida no Brasil, 75, 80 anos, a possibilidade e a presença de doenças crônicas como diabetes, hipertensão é muito mais frequente. Justamente. E de doenças associadas também. A expectativa, se essa população envelhece, fica mais tempo em vida com outras doenças crônicas, qual é a lógica? É investir mais em saúde ou menos? Foi o que eles fizeram, investiram menos, infelizmente. A população aumenta, cresce, nascem outras crianças, a população envelhece e atribui aí outros problemas de saúde
que não são considerados e não foram considerados com a presença dessa emenda constitucional. Por isso, no Congresso Nacional, a nossa urgência, a nossa prioridade número 1 precisará ser revogar essa emenda constitucional que acabou congelando investimentos para a saúde e educação por 20 anos. O retrato do que a gente tem experienciado no Brasil nos últimos anos, em especial em decorrência da crise sanitária, com certeza tem impacto na emenda constitucional. Nós deixamos de receber bilhões de reais todos os anos, porque não, aliás, eles dizem que corrige a inflação para ser investido. Sim. Nem corrige mais. Então, nesse sentido, essa é a nossa prioridade número 1. Prioridade número 1 que precisará passar também pela requalificação dos nossos profissionais de saúde, que precisarão ser melhores capacitados e, portanto, a recriação da nossa Secretaria Nacional de Gestão e Trabalho em Saúde precisará ser reativada. Tudo isso porque passa pela capacitação dos nossos profissionais a longo prazo por entender as dimensões e as diversidades que precisarão ser atendidas na ponta, mas, acima de tudo, melhores qualificações para melhor atender a população. Humanização não se ensina, mas com certeza a gente pode construir melhores condições de trabalho para a saúde pública brasileira. A farmácia popular teve um corte significativo, não tem mais fralda geriátrica, porque Bolsonaro cortou isso nesse momento. Cortou num dos momentos mais críticos que a nossa história já passa. A gente sabe muito bem, falei anteriormente dos aposentados, a gente sabe que gastam com medicamentos caríssimos, mais de 800, tem medicamento que chega a R$1.000 e que vai todo o salário. E antes a gente tinha esse acesso na nossa unidade de saúde com muita facilidade. Esses cortes passaram a impactar a vida das pessoas de maneira muito séria, de maneira muito cruel. Por isso, recriar escolas de saúde pública em todo o Brasil será fundamental para que a gente possa criar melhores profissionais e requalificar a atenção primária em saúde, que é onde precisa ter a responsabilidade de tratar pelo menos 80% de todos os atendimentos e todas as necessidades públicas de saúde. Sem sombra de dúvida, é importante a gente falar dessa temática. Eu digo, por exemplo, como eleitor, né, como jornalista, o público de casa também acompanhando. Infelizmente, é uma situação que preocupa toda a população, porque a gente vê, de fato, no nosso país, escândalo atrás de escândalo na área da saúde, e isso não foge da realidade de Santa Catarina, né? Que a gente teve aí essa questão da emergência na pandemia, ainda se assombra a história dos respiradores, né? Que foi um dos causos aí que levou ao impeachment do governador do estado, mas acabou aí não acontecendo. Então é um assunto muito importante, como também é um assunto no que se refere à segurança pública, senhora candidata, porque o que acontece? Santa Catarina vem tendo aí uma realidade, né? Essa semana a gente até conversou aqui no Bom Dia Extremo Sul sobre a questão dos índices da violência, né? Eu até quero relatar com a senhora o que acontece é o seguinte, mostrando ali em especial, até no público feminino, no que se refere a feminicídios aqui no estado, de janeiro este ano, teve um crescimento de 300% nesse caso. Por sua vez, ao decorrer dos meses, até maio, Santa Catarina hoje resulta um crescimento de 55% no que se refere à violência, mas em especial, cada vez mais, à mulher. Quando a gente vai falar do público LGBTQIA+, esse índice, Santa Catarina hoje ocupa o 4º lugar do estado mais violento contra as pessoas homossexuais. Nesse sentido, segurança pública, como é que a senhora vai trabalhar para melhorar essa realidade de Santa Catarina, que é vergonhoso? Alex, essa é uma pergunta fundamental para esse momento. A segurança pública deixou de ser pauta da gente que pensa nas causas sociais e que defende as causas sociais como ferramenta para transformar a nossa sociedade. Deixou de ser, acredito que, por deixar de lado e não priorizamos isso. Não priorizamos, mas sofremos na pele e experimentamos um período bastante crítico. Um período que só em Santa Catarina foram quase 15 mil medidas protetivas para as mulheres em situação de violência contra a mulher nesse último período. Há pouco, a gente experienciou também que em 2020, a Santa Catarina assassinou uma mulher por semana no nosso estado. Isso é inadmissível. Inadmissível a gente cruzar os braços e achar que a segurança pública não está atrelada. A gente vai precisar chegar sempre antes da violência, porque a gente costuma tratar da segurança pública sempre como a consequência de encontrar maiores condições para que as mulheres possam ter
casas de acolhimento quando precisam se retirar dos seus lares, com seus filhos, mas também requalificação para ingressar no mercado de trabalho e saírem dessa dependência financeira, emocional e psicológica que muitas vezes estamos obrigadas a ficar. A pandemia acabou entregando para a vida das mulheres um risco muito grande, porque ficarmos presas com mais de 75% dos casos de violência que ocorrem dentro de casa e durante o isolamento social, foi assim para a vida das mulheres, que muitas a gente experimentou e viu que os índices de denúncia diminuíram. E não porque os casos de violência diminuíram, mas porque as mulheres estavam presas com seus agressores dentro de casa. Muitas em cárcere privado, muitas sem condições de sair daquela situação por falta de condição econômica e autonomia emocional também. Nesse sentido, a gente vai precisar construir políticas que passem por essa compreensão. A compreensão de que o momento é crítico e que remunerar, principalmente as mulheres, requalificar e inserir elas no mercado de trabalho é fundamental para transformar a sociedade. Fundamental para criar condições para as mulheres. Mas, acima disso, o que a gente faz com essas que estão sofrendo todos os dias os riscos de viver em insegurança junto, às vezes, com seus parceiros, com seus familiares, com amigos, muitas vezes, que é a maioria dos agressores que fazem essas violências contra as mulheres, contra a população LGBTQIA+. Nesse sentido, a gente vai precisar construir políticas que passem pela ampliação das casas-abrigo, que são as casas que a gente chama de Casa da Mulher Brasileira, e de uma maneira regional, porque os municípios já não têm mais condições de fazer a manutenção dessas casas, construir essas casas para que não sejam somente um depósito de pessoas que sofreram agressão, mas que sejam essas casas que estejam ali preparadas do ponto de vista social para garantir o ingresso no mercado formal de trabalho e a segurança dessas pessoas. Mais do que isso, a gente vai precisar construir e reconstruir as nossas políticas nacionais de saúde da população LGBTQIA+, de saúde da mulher, entendendo que essas são políticas também que se atravessam principalmente do ponto de vista das denúncias. As denúncias ficaram subnotificadas nos últimos anos, principalmente porque a gente não falou mais como é que se denuncia. Então, informação é a base para que a gente possa chegar em mais pessoas também. Superar tudo isso precisará fazer parte de políticas sólidas, construídas principalmente na economia, que gerem emprego e que garantam a liberdade para transformar a sociedade do jeito que a gente precisa para que daqui a pouco esse seja só um passado que a gente não vai nem querer lembrar mais. Perfeito, senhora candidata. Quero agradecer a senhora pelas informações, bem explanados o assunto. Infelizmente, nosso tempo não concede mais. Nesse sentido, vou conceder agora a senhora, primeiro, desejar sucessos, no pleito que se antecede, que quase chega. E eu vou dar agora um tempo de 1 minuto para a senhora conversar com o público de casa, para quem quiser mais conhecer um pouco do seu trabalho, onde pode consultar. Então, a senhora tem aí esse tempo de 1 minuto para falar diretamente com os eleitores em casa. Obrigada, Alex. Quero agradecer a TV Sul Catarinense. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E agora me reporto a vocês que estão nos acompanhando. Eu me chamo Giovana, sou vereadora em Criciúma e sou candidata a deputada federal por Santa Catarina, entendendo que essa é uma responsabilidade geracional para transformar o nosso país e reconstruir o nosso país e recuperar os direitos que a gente perdeu nos últimos tempos. Para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho e das nossas propostas, acessem em todas as redes sociais. Meu nome é Giovana Mondardo e meu número é 6565 para deputada federal, porque nesses próximos 12 dias precisaremos de muita ajuda. Ajuda para superar os grandes milionários da política, porque o que sobra para eles de dinheiro e financiamento sobra para a gente de trabalho e dedicação para transformar o nosso país e para que a gente possa voltar a sorrir novamente. Para a juventude, para as mulheres e para a saúde pública serem transformadas no Brasil é 6565 no dia 2 de outubro. Um grande abraço e obrigada pela oportunidade. Perfeito. E o Bom Dia Extremo Sul volta em sequência trazendo mais informações do que é notícia aqui no estado de Santa Catarina e em toda a região da MESC.